Olá, é com muito prazer que começamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber. Uma parceria entre a TV FIB, o Observatório da Educação, com o apoio da CAPES e o INEP. A TV FIB, preocupada em divulgar o conhecimento científico de forma crítica e reflexiva, traz a você, telespectador, o contato com o mundo das pesquisas acadêmicas, que envolvem temas da atualidade. Nos Diálogos do Saber de hoje, vamos tratar de um assunto muito interessante e cotidiano, os videoclipes. Para dialogar sobre o tema, temos como convidada hoje a professora da FIB dos cursos de Publicidade, Propaganda e Produção de Áudio, a doutora pela Unicamp, Liene Nunes Sadi. Seja bem-vinda, Liene. Obrigada, Maria Regina. Liene, a sua tese de doutorado, que é intitulada Desinvenções Coletivas, Videoclipes Musicais em Curadorias, Concavidades e Potências. Ela tem uma citação que você faz muito interessante, logo no início, logo na sua apresentação da sua pesquisa, sobre a questão da pesquisa. Você cita o Agamben, né? E você diz assim que a pesquisa é como uma força propulsora, né? Até você diz assim, é uma força em constante expansão e se materializa a partir de determinados encontros e pontos de interesse e que desde já se coloca como uma opção entre tantas das possibilidades de concretude. Se a pesquisa é essa força propulsora, o que impulsionou você a pesquisar o videoclipe nos espaços da arte? Ok, então eu acho que quando a gente fala de forças, de potências, de criação, a gente está sempre falando dessa relação entre eu e o mundo. O que o mundo me constrói e como eu me construo no mundo. Então, esse processo criativo, ele sempre se dá nessa medida. O quanto as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa vida cotidiana, trazem de novas bagagens e o quanto a gente vai aprendendo. No meu caso, esse reencontro com o videoclipe, ele já é um assunto de muito interesse desde a adolescência. Eu cresci nos anos 90, né, assistindo MTV, como muitos da minha geração. E mais à frente, já na vida adulta, trabalhando no SESC, eu trabalhava com exposições lá e fiz uma observação de visitas de escolas, das crianças, dos jovens, e eu via que quando eles paravam na sala de internet, o interesse deles, só que nesse momento no YouTube, já não na televisão, eram os videoclipes, de novo. E a gente estava ali conversando com eles sobre mediação, sobre formação de repertório artístico, e o interesse ele estava ali, latente ainda, eram com os videoclipes. A música tem uma potência muito grande, aquelas imagens traziam uma simbologia muito forte, e isso me resgatou um interesse nesse assunto dos videoclipes. Poxa vida, estamos em outro momento, agora essa formação já não vem mais na programação da TV que alguém delimita, eu escolho os canais que eu quero assistir, eu formo meu repertório pessoal, eu troco com os colegas, todo mundo tem a sua playlist também, né, a sua música que ouve, seu conjunto de vídeos que ouve, e aí, então isso me despertou esse interesse de retomar um contato de um objeto que era tão querido ali na juventude, que eu percebia que era um objeto muito caro às novas juventudes, né, muito especial. Historicamente, a gente pode dizer que o videoclipe, ele nasce com os Beatles, com o diretor dos Beatles, como uma forma de presença quando a banda não podia estar presente, né? Por causa das histerias das fãs. Isso na década de 1960. A partir daí, o videoclipe começa a ter outras funções, como a de fazer uma campanha publicitária ou para o lançamento de um CD, ou para o lançamento de alguma música, enfim. E de lá para cá, cada década, esse videoclipe assume uma função. Você podia falar rapidamente sobre isso para a gente? Com certeza, eu acho que é muito interessante isso, porque desde os filmes musicais da década de 20 de Hollywood, a gente tem essa forma, né? Uma música cantada, um movimento ali junto, tem outros experimentos que foram feitos nas décadas seguintes, mas isso realmente ganha uma força no pós-guerra, né? A indústria fonográfica se consolida, essa difusão massiva da televisão nos anos 60,
E aí, além dos shows ao vivo que as bandas faziam nos programas, nos espaços de programas de auditório, enfim, uma série de espaços, foi se percebendo o potencial por parte das gravadoras mesmo de que a banda mandasse um material para ser difundido no mundo inteiro, né? Então, digamos assim, era um baixo custo para a gravadora e uma divulgação muito grande. Eu escolho um single, uma música principal de trabalho da banda, 2 ou 3 no máximo, e divulgo um álbum para ser vendido, né? Era essa a função original. O que é interessante é que a gente observa que já na década de... A MTV nos Estados Unidos ela foi inaugurada em 1981. E no Brasil em 1991, com uma década de diferença. Mas já na inauguração dela nos Estados Unidos, aquilo reverberou de maneira muito forte em todos os espaços da sociedade. O que fez com uma série de pessoas na academia, na universidade, começassem a estudar também que objeto era esse. E aí é quando a gente observa, assim que o videoclipe ele surge no espaço da MTV, poucos anos depois, o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, já vai fazer uma exposição homenageando os videoclipes. O que é muito interessante, porque a discussão deles na época era: esse é um produto que ele foi feito para um álbum ser vendido, ok. Mas o que dentro desse produto traz de discussões reflexivas sobre identidade, sobre autoestima, que às vezes até faz uma crítica à sociedade. Então é como se fosse... Que sai de um espaço pragmático, exato, né, econômico, e passa a ser algo artístico. Exato. E essa é uma discussão muito delicada em artes, né? A gente mensurar isto é ou não é arte. Acho que até é complicado a gente falar do juízo de valor, mas o fato é que, olhando os catálogos dessas exposições, os curadores nos Estados Unidos, isso mais à frente aí foi feito um levantamento no Brasil, mas inicialmente nos Estados Unidos, os curadores estavam decidindo também como discutir esse objeto, que é um objeto que não está mais dentro da galeria. Então, o que a gente observa inicialmente? Mostras retrospectivas. Então, tem uma curadora conhecida no MoMA, lá em Nova York, que é a Barbara London, que ela fazia retrospectivas mesmo, clipes do David Bowie, do Michael Jackson, dos Beatles, e ia discutindo ali dentro o que eles traziam de poéticas novas para a população, por que eles se diferenciaram dentro do conjunto de obras que estava na MTV. Existiram outros curadores, daí já na costa oeste dos Estados Unidos, tem o Michael Nash, que era do Long Beach, no Museu de Arte lá, que ele já tinha uma outra abordagem de exposição, que era: nós vamos passar tudo que tem na MTV e também discutir dentro da MTV onde tem machismo, onde tem racismo. Então não era selecionar um corpo de produtos elencados, isso é arte, isso não é arte. Não, nós vamos trazer essas obras para o museu, para discutir quais são as problemáticas, enfim, questões delicadas. Então, Liane, esse espaço do museu, que é um espaço da arte, ele cede lugar a um instrumento que vai fazer uma ponte entre a arte e o mundo do cotidiano. Exato. Não é? Exato. E isso despertou em você como que essa ponte, ela reverbera nas pessoas. Sim. Exatamente, despertou porque o meu interesse era entender também como é que nós nos relacionamos com essas imagens, como a nossa saúde se dá nisso, a nossa formação de autoestima. Tanto é que no início desse levantamento, olhando essa série de catálogos, de mostras diferentes dos anos 80 e 90, o que eu fui percebendo é que, grosso modo, a produção de videoclipes e peças publicitárias na indústria, ela tem uma direção majoritariamente masculina. Mas fugindo a essa regra, nessas mostras, quando os curadores elegiam produtos que traziam questões novas, muitas dessas obras eram de diretoras mulheres, coincidentemente. Então eu comecei era um assunto que não estava em vista no início da pesquisa, mas aí mensurando ali os catálogos na mão, esse foi um assunto que foi surgindo. Poxa vida, quem é que está falando? Quem é que está construindo essas narrativas e essas imagens? Como é que a gente olha essas múltiplas vozes, né? Sim. E aí a maior parte, não só das vozes, como da imagem, também são de mulheres. Exato. Como a Madonna nos anos 80, como a Lady Gaga há pouco tempo, Sim. né? E ainda reverberam essas imagens. Além disso tudo, não sei, apareceu na sua pesquisa a questão do videoclipe ser um modelo para as pessoas, das pessoas replicarem aquilo que está ali na imagem, aquilo que está ali naquela narrativa e reproduzir aquilo? Acho que não necessariamente, mas é uma pergunta interessante, porque o que apareceu foram
obras que, quando escolhidas para estarem dentro do museu, muitas vezes eram obras que não têm essas representações que é a que a gente está acostumada, né? Do como é que eu me visto, como é que eu me porto, de uma coisa hegemônica ali ditando. Então, por exemplo, tem uma das mostras que eu visitei que é a mostra da Bjork. Você tem o catálogo? Tem um catálogo aqui. A Bjork, você pode mostrar para a gente ver? Mostro, com certeza. A Bjork é essa cantora e compositora da Islândia, né? E ela já produz há muito tempo, é uma das figuras bem emblemáticas da MTV. E o MoMA fez uma retrospectiva em especial para ela, alguns anos atrás. Então é a primeira vez também que um artista pop, assim, vamos considerar que ela é do meio pop, né? Teve uma mostra 100% dedicada a ele e ela dentro do museu, né? A gente teve do Bowie em Londres, do David Bowie que veio para o Museu da Imagem do Som em São Paulo também, mas no caso de uma figura feminina, aqui algumas capas dela, né, foi a primeira, né? E aí é muito interessante porque eles fizeram uma retrospectiva mesmo, homenageando a carreira dela. Então você via os figurinos, assistia os videoclipes como se fosse um espaço de cinema, só que com sofás. Então é como se você estivesse na sua casa, no sofás, com aquela tela gigante do cinema. Nessa brincadeira também do que é a forma de exibição da caixa preta. E uma das instalações dessa exposição era uma instalação em tela dupla, eram 2 telas gigantes, uma de cada lado, e um sistema de som de 47 canais diferentes, para conforme você fosse andando dentro daquele espaço, você ouvia a música de maneiras diferentes. E foi uma criação dela com outros parceiros do ambiente multimídia. O que é interessante é que quando a gente pega os catálogos para ver o processo de pesquisa e de criação dela, esse interesse está ali dentro, de desconstruir coisas binárias, o que é masculino, o que é feminino, o que é homem, o que é máquina, o que é o meio urbano, o meio natural. Então é como se essa dicotomia o tempo inteiro fosse trabalhada pela artista. Ela quer ir desconstruindo isso, explicando para o visitante, para o espectador, que as pessoas são muito complexas, né? Que nós somos formados de várias camadas, que é muito difícil a gente ficar numa coisa binária para se entender no mundo, né? Então eu acho que nesse corpo de objetos que eu estudei e discuti as poéticas, o que acabou aparecendo foi muito isso, o como estes objetos acabam fugindo à regra de formar um estereótipo. Desconstruindo aquilo que é institucionalmente dentro da família, dentro da mídia, das mídias em geral, que é construído como identidade, como gênero, enfim. Como lugar geopolítico. Tem até uma rapper chilena que entrou aqui, que ela tem muitas músicas em prol da causa indígena e é uma mulher no meio do rap também, então tem mais essa questão ali junto, é uma mulher indígena. É muito interessante, assim, como o videoclipe. E você mencionou a Lady Gaga tem um papel importantíssimo, porque a gente teve um momento ali de investimento das gravadoras que declinou pós anos 2000. A gente não tinha mais tanto aporte de gravadora investindo em videoclipe. Quando a Lady Gaga coloca os primeiros clipes dela, o Poker Face, entre outros... E ela até entra com um corpo andrógeno. Sim, não é? sim. É um corpo andrógeno, é algo que foge daquilo que as pessoas têm como identidade. Exato. Né? E isso foi um boom tão grande que pela primeira vez o YouTube teve ali milhões de visualizações. Foi um marco na época, ali 2009. É pouco tempo, não tem 10 anos isso. E de repente o YouTube passa a ser também esse espaço de voltar com os videoclipes. Então muito disso que a gente vive hoje, de clipe pensado para YouTube, que é o que dá voz a muita gente, também tem esse marco de Lady Gaga ali 2009, de usar essa ferramenta da rede social e dessa plataforma para propagar uma mensagem para outros campos, outros nichos. A gente vê muito essa discussão também de multiplicação de nichos, não mais um público ali numa segmentação específica. Então isso foi muito bacana, assim, percebeu como esse espaço do videoclipe, ele está mais vivo do que nunca, né? Olha, que interessante. E quais foram os resultados que essa pesquisa, além de você observar o feminino, traz para o nosso cotidiano? Olha, eu acho que quando a gente observa esse conjunto de produções, a gente também faz reflexões como profissional, né? Os espaços Sim. em que a gente atua, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito de outros espaços de produção, a gente que trabalha com vídeo, né? Que é a minha área de formação original. Então, houve ali um momento de
solidificar esses resultados, de entender que obras eram essas, de mapear, mas num segundo momento de começar a questionar como é que isso se dá no Brasil. Como eu mencionei, teve essa amostra do David Bowie, teve uma outra amostra no MIS, que foi uma retrospectiva ao videoclipe, também em 2013, poucos anos atrás. Mas tirando isso, essa é uma discussão muito incipiente, assim, muito pequena perto do potencial que o videoclipe pode ter. Então, partindo um pouco disso, e aí misturando com outros formatos, websérie, documentário, vídeos experimentais, enfim, isso acabou se desdobrando agora, já em 2017, num outro projeto, aí já de cunho prático, mas que vem um pouco dessas reflexões iniciais. Mas aí já não mais na voz da pesquisa, mas de somar muitas pessoas, que é um projeto que tem o apoio da Prefeitura de Bauru, chamado Daphnes, né? E ele é um projeto feito a 10 mãos, digamos assim, né? Então, somos em 10 artistas pensando juntas como a gente amplia essas vozes através do vídeo, como é que a gente registra performances artísticas, de música, de tecelagem, de artes visuais, de artes plásticas, fotografia. Então, como é que cada mulher se relaciona com esse seu processo criativo. E eu acho que, enfim, esse processo anterior da pesquisa de alguns anos atrás, junto com as pesquisas de cada uma delas, de vida também, porque são artistas que estão atuando aí na cidade com uma trajetória, foi se somando. É o que a gente estava falando sobre esse processo do conhecimento infinito, né? A gente, em algum momento, vai se encontrar com novas pessoas, e essas pessoas vão somar, e a gente vai somar. É uma troca. Na sua tese, você coloca que o videoclipe é presença, você coloca que o vídeo você coloca a palavras-chave que definem esse videoclipe. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Posso, com certeza. Inclusive, você nomeia os capítulos a partir dessas palavras-chave, para mostrar essas as concavidades, exato, né? Exato. As diferenças. Você poderia falar um pouquinho de cada uma dessas palavras que você acha que são chave? Falo sim. Eu faço perguntas, né, com esses capítulos. Sim. Então, o primeiro capítulo, ele se chama O Videoclipe Enquanto Potência é Jogo. E aí isso vem de uma leitura bem transdisciplinar do que é o processo criativo. Né? É algo, até nessa discussão dentro do videoclipe, como é que a gente se relaciona com essa potência do criar. Que é lúdico. Que é lúdico. Se não tiver a ludicidade, ele não é criativo. Não é. E o lúdico, aí a gente tem autores como Huizinga, que tem um trabalho chamado Homo Ludens, tem o Winnicott também, que é um psicanalista que trabalha bastante com esse momento da vida da criança em relação ao mundo, como ela constrói o mundo no entorno dela. E aí eu acabo fazendo uma aproximação disso com o processo do artista. Existe uma outra artista também, que é a artista filósofa, que é a Amber Scum, que ela tem um trabalho muito bonito chamado Quantum Art, e ela vai discutir todos os paradigmas da filosofia da arte até o momento em que ela entende atualmente. E ela usa um termo, que é um termo meio complicadinho, mas que ela chama de monismo simétrico, que na verdade tudo é potência, tudo é possibilidade até o momento em que eu me relaciono com aquilo. Quando eu me relaciono com aquilo, eu crio algo novo. Eu trago minha bagagem e pego algo do mundo em meu momento ali de troca. Ela usa esse termo simplesmente para discutir isso que a gente estava falando sobre o como nomear a arte. Porque ela fala que ao longo da história da filosofia da arte, os filósofos já se debatem sobre isso há muito tempo. A arte é novidade, a arte é o belo, a arte mímese. A arte é comunicação. Para ela não é nada disso. A arte é o processo em que, enquanto o artista cria, ele está criando. É essa potência do eu não sei o que virá enquanto eu estou criando. Eu tenho um insight, mas aquilo tem limites. Eu vou criando e aquilo vai se revelando. E quando aquilo se coloca diante das projeções do espectador, aquilo também assume novas formas. Né? Então, nós poderíamos dizer que o videoclipe, enquanto jogo, enquanto ludicidade, ele poderia ser um instrumento educativo dentro, por exemplo, da educação básica ou do ensino médio, porque hoje nós sabemos que o videoclipe também ele pode ser produzido individualmente com um smartphone. Preciso ter toda uma parafernália de tecnologia para produzir um videoclipe. Esse videoclipe pode ser, inclusive, feito por aquele menino que está lá com 15 anos, com 13 anos, com 12 anos, que pode não só produzir
o videoclipe, como produzir a música, como produzir a imagem, com aquilo que ele tem ao seu redor. Isso poderia ser um instrumento educativo para trabalhar transdisciplinarmente as matérias que formam a grade curricular? Com certeza absoluta. Acredito que além de ter essa forma, a música ela instiga muito também, né? Então, dados os cuidados ali com o direito autoral, com que música que você está utilizando, mas o que a gente observa é que existe toda uma geração que já se apropriou disso, né? E fora do âmbito escolar mesmo, né? Você vê cenas, até mencionei aquela moça indígena, mas tem também toda uma cena de rap indígena na divisa das fronteiras do país. Então, assim, existem movimentos muito interessantes, porque é isso, é democrático, com o celular eu gravo, no YouTube eu posto, eu consigo fazer com que aquilo circule de novas maneiras, né? Isso pode ser atrelado a uma série de conteúdos diferentes do ensino, né? Formal e não formal também, né? Acho que são possibilidades muito ricas, assim. A outra palavra-chave? Outra palavra, estou procurando aqui, pera lá. Videoclipe enquanto circuito é presença. Essa é a discussão que eu faço sobre em que momentos esse videoclipe apareceu nos museus e com que carinha. Porque são momentos diferentes. E como ele aparece? Quais são as carinhas do videoclipe nessas curadorias? Então, é o seguinte, o MoMA, que é esse museu de Nova York, é o primeiro, de fato, que faz as mostras dedicadas ao videoclipe, nesse sentido de mapear o que ele... inclusive a primeira exposição do MoMA se chama O Videoclipe e Suas Margens, na tradução, né? E que é justamente discutir o que é que está na borda da indústria. Então, é um processo de pensar ali na curadoria, né? Existe essa outra mostra que eu comentei com você, do Long Beach Museu de Arte, dessa cidade, que já é o contrário, que aí eu pego um conjunto de tudo que tem na MTV na programação e eu discuto o que é problemático ou não ali dentro, né? Em termos de formação. E existe depois, mais pra frente, o que eu vou chamar de o clipe ressuscitado, praticamente, que são essas mostras após os anos 2000, que já tem um outro caráter, que geralmente é um caráter de retrospectiva e de celebração de uma artista. Isso é muito delicado, assim, o próprio circuito da arte entende isso de maneira... questiona isso, né? Poxa, mas eu estou colocando um artista dentro do museu e celebrando ele, mas também não estou fazendo uma crítica à indústria. Como que é isso? Cada autor vai enxergar isso de uma maneira diferente, né? E qual desses cantores ou atores se destaca num desses museus ou dessas mostras? Olha, eu acho que, além da Björk, que eu mencionei, eu acho que um dos grandes destaques de presença em museu é o David Bowie. David Bowie foi o primeiro artista que doou os videoclipes dele, todos os videoclipes que passaram na MTV, que estão no YouTube, eles são parte oficial do acervo do MoMA. Eles estão catalogados como acervo do MoMA. E então, qual seria, né, quais seriam, né, os fatores que a gente pode atribuir a esse destaque? Então, é interessante você fazer essa pergunta, porque num desses levantamentos o interesse era esse também, né? Que artistas são esses, como eles criam. E aí falo da Björk. Como eles se tornam tão presentes. Exato, e me parece... E marcantes. Uma sensação é de que existe também essa troca interdisciplinar no processo deles desse videoclipe. Aqui no Brasil, a nossa história do videoclipe é muito atrelado à publicidade. Diretores de videoclipe nos anos 90 aqui no Brasil, alguns são diretores de cinema, mas muitos da publicidade. Que é um recorte interessante de construção de imagem, mas o que a gente observa, por exemplo, do Bowie e da Björk, entre outros artistas, é que Michael Jackson também fez muitas parcerias, todos eles, né? Eles estavam muito abertos também aos videoartistas, que são artistas plásticos, não necessariamente diretores de cinema, não necessariamente diretores da publicidade, também, mas não só. Então tem o cara das artes visuais ali junto, tem o artista plástico junto. Então você vê que é um tipo de produto que ele tem uma gama de repertório que às vezes o espectador ele não entende muito bem o que é, mas ele acha diferente, ele acha interessante, ele acha inovador, porque muitas vezes são discussões que já estavam na galeria e elas são trazidas para o espaço da televisão, para o espaço do YouTube com a roupagem da música. Interessante. É tornar acessível isso também, né? Claro, então, sem dizer que você tem aí uma multidisciplinaridade. Exato. Né? E qual é a outra palavra-chave? Ixi, essa é a mais delicada, né? Essa é a mais delicada? Que é o videoclipe Enquanto Ninfa Nos Grita.
Que é essa pergunta. Pois é. Que é o feminino. Que é um feminino mitológico, né? Exato. As ninfas já desde dos Lusíadas. Exato. Né? É algo interessante. Exato, e que veio do momento da pesquisa também de identificar essas artistas e começar a observar que os corpos nesses clipes dessas diretoras, eles estavam colocados num gestual diferente dos outros clipes que eu tinha visto até então. Eram corpos mais ou recolhidos, ou retorcidos, ou mais resguardados, corpos não tão expansivos, né? Não tão celebrativos, digamos assim. E aí, enfim, comecei a fazer esse levantamento e caí na bendita das histórias das sereias. Olha. Fui estudar essa relação da humanidade com as sereias. Inclusive, a gente tem até uma novela com uma sereia. Exato. Temos isso, né? E a figura da sereia, ela parece que ela foi resgatada agora, né? Não só resgatada, mas algo assim que não dá para você definir muito bem como essa sereia né? Ela tem um fascínio, né? Sim. E o que eu acho muito interessante na arquetipia da sereia é que a gente não pode ouvir a voz dela. Isso me incomodava muito. Eu falava, mas não é possível. Isso deve ser alguma dificuldade da humanidade de se relacionar com o que é inconsciente, com o que está embaixo d'água. Sim. Né? Então, se eu tenho uma barca ali da Odisseia, eu preciso vencer as sereias, eu não posso ouvi-las. O que a razão não está dando espaço para esse processo inconsciente, para esse outro movimento ali, né? E aí, então, comecei a pesquisar essas figuras dentro desses clipes. Foi um desdobramento também, não previsto inicialmente, mas que foi se incorporando ali e que disso ele resultou numa instalação que foi exibida lá na galeria do Instituto de Artes da Unicamp. Então, o que eu fiz nesse capítulo final? Eu levantei uma série de clipes, eu peguei estes clipes todos e reeditei trechinhos e misturei com trechos de gritos. Então, por exemplo, era um sistema com 4 televisões antigas e um sensor. Quando a pessoa entrava, se ela ficasse se mexendo e não parasse, aquelas cantoras, enfim, aqueles trechos de imagens iam gritar com a pessoa. Agora, se a pessoa ficasse quieta e sentasse, o sensor reconhecia a ausência de movimento, com a pessoa parada ali dentro, aí você conseguiu ouvir a música e elas paravam de gritar. Porque eu comecei qual o efeito disso? Foi muito interessante, porque foram muitos grupos de colegial, de ensino médio, e aí foi muito bacana, porque alguns dos clipes os adolescentes reconheceram, eu já vi isso no YouTube e tal, ou trouxeram outros novos, e eles também se colocaram nessa conversa, né? Poxa, às vezes a gente quer ser ouvido mesmo como ideia, como juventude, mas a gente não é ouvido. Eu venho do lugar X que eu também não sou ouvido. E do silêncio da sereia, outras vozes ecoaram. Exatamente. Eu estava muito intrigada assim, gente, essa sereia tem alguma coisa para falar pra gente, né? Sim, claro. Então... Talvez a imagem dela requer a voz do outro para falar na voz dela. Exatamente. Né? É como se ela fosse um espelho. Muito interessante. Infelizmente, o nosso programa está chegando no fim, mas certamente nós vamos voltar aqui para conversar sobre videoclipes e quem sabe, né, falar mais especificamente do projeto Daphnis, que é daqui da nossa cidade. É uma questão que a cultura, né, ela é muito importante para todos nós. Eu, inclusive, costumo dizer que antes da ética vem a estética. Talvez o nosso país muitas vezes passa por tanta dificuldade com corrupção, com tantas coisas, né? Porque falta estética. E esse seu trabalho, ele traz assim, e mostra pra gente que a estética ela é extremamente importante, né? Porque sem estética a vida fica em preto e branco, ela fica silenciada, né? E a vida precisa de cor, precisa de movimento, precisa de força em expansão. E de cuidado, só fazendo um último gancho, é uma discussão sobre curadorias, né? O curador é quem escolhe que obra está no museu. E a pesquisa ela termina com essa reflexão de que curadoria vem de curare, e curare é cuidar. É cuidar. É cuidar, então é esse momento que a gente precisa resgatar o cuidado, né? O cuidado e o videoclipe pode ser um tipo de instrumento para cuidar de si e do outro. Exato. Né? Isso é muito bacana. Muito obrigada pela sua presença aqui.
né? Agradeço muito. E até mais. Dúvidas e sugestões, entrem em contato conosco pelo e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais.